Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, estou passando aqui para convidar cada uma de vocês que me acompanham a assistir um vídeo, amém? Louvado seja Deus, de um irmão muito abençoado aqui da plataforma, né? Eu estarei deixando aqui exposto também o nome do canal, para quem quiser visitar o canal dele, para quem quiser até mesmo se inscrever no canal, fique à vontade, amém? Porque assistindo o vídeo dele, eu pude ver que o mesmo fez uma explanação muito completa, muito coerente acerca do que diz o livro de Atos, no capítulo 15, o qual eu sempre menciono aqui que também, juntamente com Colossenses 2, é parte da libertação do orgulho, da soberba de quem acha que pode ser ou pode fazer alguma coisa diante de Deus por meio da sã doutrina de usos e costumes. Lembrando bem que sã doutrina de usos e costumes é uma coisa e sã doutrina de fato bíblica é outra, conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores, amém? Então agora eu gostaria de convidar cada um de vocês para me acompanhar aqui, para que juntos possamos assistir esse vídeo e para que cresçamos no entendimento, para que as nossas mentes sejam renovadas, né, pelo Evangelho de Cristo, como convém a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que possamos entender aquilo que muitas vezes o nosso orgulho nos impede de ir além, nos impede de romper na fé e nos impede de alcançar as bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ao vídeo então. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz assim, capítulo 15, o versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com os indivíduos, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Olha, o que está acontecendo aqui no texto de Atos dos Apóstolos? Vamos já direto ao assunto. No capítulo 15 aqui de Atos, nós lemos o capítulo 15, o versículo 1 e 2. É que um território chamado Antioquia, que era um território gentílico, eles receberam o Evangelho e o apóstolo Paulo, Barnabé e outros irmãos estavam lá dando uma assistência. Foi um avivamento, aliás, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, diz que foi exatamente em Antioquia, preste atenção, foi exatamente em Antioquia que os crentes, que os irmãos, que a igreja, foi exatamente nesse território que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Conseguiram identificar nas atitudes dos irmãos de Antioquia um comportamento parecido com o comportamento de Jesus Cristo. Legal isso. Foi exatamente em Antioquia que eles receberam essa identidade. Rapaz, eles são cristãos, porque eles têm um comportamento de um Cristo. E há um avivamento desse território em Antioquia. Só que a Bíblia diz que desceu de Jerusalém alguns indivíduos, em outras versões diz, alguns irmãos desceram ali para perturbar, olha que palavra forte, para perturbar a fé, a vivência dos irmãos que estavam ali em Antioquia. E qual era a perturbação? Era o seguinte, eram os judeus que tinham se convertido ao Evangelho, mas ainda não tinham abrido mão de seus costumes religiosos. Eles ainda não tinham abrido mão de rituais, de usos e costumes. Inclusive o costume circuncisão, né? O que é a circuncisão? Era cortar, era uma pequena cirurgia, cortar o prepúcio do pênis da criança do sexo masculino quando ele tinha 8 dias de vida. Pronto, isso é circuncisão. E isso passou a ser um ritual dentro do sistema religioso judaico. E agora alguns irmãos de Antioquia, de outros territórios, estão abraçando a fé, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Mas alguns indivíduos, a Bíblia está dizendo que alguns irmãos desceram de Jerusalém. O versículo diz assim, ensinava aos irmãos. Eles diziam o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só o que eles estão dizendo. Se vocês, tudo bem, vocês receberam, preste atenção,
vocês se arrependerem de seus pecados, vocês reconheceram que são pecadores, vocês estão tendo a vida transformada, vocês estão tendo o entendimento transformado, vocês entenderam que só Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, só Ele, só Ele. Mas, no entanto e todavia, se vocês não circuncidar, vocês não vão ser salvos não. Olha, esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento que esse ensinamento estava perturbando, esse costume estava perturbando os irmãos de Antioquia, que eles foram chamados, eles não foram judeus. Não foram os judeus, foram os cristãos de Antioquia, foram os crentes, os irmãos de Antioquia, que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque o comportamento, a atitude deles era a atitude de um Cristo. Mas isso não era suficiente para os religiosos. Irmãos, porque é o seguinte, antes de nós entrarmos no assunto aqui, deixa eu dizer, isso é muito sério que eu vou falar para vocês. Esse costume, esses costumes, esses usos, né, é muito comum quando você chega, se você vai visitar alguma instituição, eles perguntam o seguinte: qual é a igreja que você é? Qual é a sua tenda? Se você falar assim, olha, é o seguinte, no meu caso, se você disser o seguinte: há 20 anos que eu sirvo a Cristo, há 16 anos eu sou casado com a mesma mulher, isso não é o suficiente para esses caras. Eles vão dizer o seguinte: qual é a sua igreja mesmo? Então você servir só a Cristo, você ser uma pessoa de caráter, você ser um cristão verdadeiro, você ter uma identidade, você ter uma história, você ter raízes, isso não é suficiente se não tiver um costume, se não tiver um rótulo. Então o rótulo que eles estão aqui pregando para os irmãos é o rótulo da circuncisão. Vocês precisam circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. E isso era gente de dentro da igreja de Jerusalém, ali um grupo de pessoas que pregava esses usos e costumes. Então pessoas ou grupos que ainda estão presas e ensinam sobre usos e costumes, ainda são infantis no entendimento, independente do tempo cronos que eles professam a fé. Pessoas ou alguma comunidade cretenses que ainda defendem ainda usos e costumes, né? Não, se você não guardar o sábado, não, se você, enfim, pessoas que defendem ainda usos e costumes independente do seu tempo cronos, independente do tempo que essa pessoa diz que professa a fé, mas se ela ainda permanece defendendo usos e costumes, essa pessoa ainda é um infantil na fé. Esse grupo ainda é infantilizado. E no versículo 2 de Atos 15:2 vai dizer que Barnabé e Paulo tiveram assim bateram de frente, foram para cima. E me chama muita atenção porque às vezes quando a gente toca nesses assuntos, alguém diz assim: não, mas não devia ter falado nesse assunto, eles estão servindo a Deus do jeito deles, é o jeito dele. Não, tem que ser combatido. Heresia, essa fé baseada em usos e costumes, isso que é pregado, isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser denunciado. Esses falsos ensinamentos, não, tem que circuncidar, não, tem que guardar o sábado, não, tem que não sei o que, não. Isso tem que ser denunciado, porque isso está infantilizando pessoas. Isso, a Bíblia diz que isso está perturbando a fé do povo. Isso perturba. Eles desceram de Jerusalém para perturbar os irmãos que foram chamados, foram eles que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Esse grupo de pessoas, eles descem de Jerusalém para perturbar a fé dos irmãos de Antioquia. Isso é muito sério. A Bíblia diz no versículo 2 que Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão com eles. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser combatido. Isso tem que ser discutido, irmãos. Aí a Bíblia diz que eles foram, Paulo e Barnabé, subiram para Jerusalém para conversar com os apóstolos, para conversar com os presbíteros, para conversar com Pedro, com Tiago, com a liderança lá da igreja, sobre esse assunto. Isso é muito sério. Alguém que está professando a fé de verdade, alguém que está servindo Cristo, alguém que é fiel à família, alguém que é fiel na sua vocação, agora porque não está tendo, ele não está usando aqui um costume religioso, agora ele não vai ser salvo. Isso perturba a fé do povo. Então Paulo e Barnabé, eles não se calaram diante dessa situação. A verdade, a gente observa, gente, que algumas comunidades de crentes, eu quero que vocês sejam maduros para aquilo que a gente vai compartilhar aqui. Algumas comunidades de crente parece mais com a turma do Chaves. São comunidades infantilizadas, idiotizadas, que inconscientemente ainda celebram a orfandade. Aquela galera lá do Chaves lá. Velhos infantis, que inconscientemente eles conservam a cultura da orfandade, da infantilidade. São idiotizados. E alguns grupos religiosos, algumas denominações, algumas instituições são isso, são ali a Vila do Chaves. São pessoas lamentavelmente idiotizadas, infantilizadas, que inconscientemente ainda estão propagando, divulgando uma cultura de orfandade espiritual. Pessoas que não têm uma paternidade, pessoas que não se veem como filho de Deus. Isso é muito sério. E se duvidar, esse povo ainda cria cachorro e bota o nome dele de Satanás. O nível de infantilidade que tem no meio desses grupos é assim absurdo. E é contra isso que nós temos que, irmãos, nós temos que ser maduros, mesmo para combater, não contra eles, contra os irmãos, mas contra os ensinos. Jesus, ele disse assim, olha, presta atenção no que Jesus falou. Jesus, ele chega em um período onde
César estava no poder, César estava no poder, né? E Jesus não falou nada com César, presta atenção, Jesus não falou nada com o sistema político. Às vezes a gente pensa que é melhor que Jesus. Só pode ser. Só pode ser. Jesus não falou nada contra César, Jesus não falou nada contra a política. Jesus se calou, sabe? Jesus mandou nós tomar cuidado, sabe com o quê? Com o fermento dos fariseus, com o fermento dos saduceus e com o fermento dos herodianos. Uma doutrina, um ensinamento. Então Jesus, para cima desses ensinamentos que infantilizava, que escravizava a mente do povo, contra esses tais, Jesus batia de frente. Você está entendendo? É muito sério isso, irmãos. Então a única forma de tratarmos esse assunto, a única forma de... É amadurecendo, gente. É amadurecendo. E a única forma de amadurecer é pensar biblicamente. É renovar a mente. É transformar o entendimento. E isso é um processo, é por isso que as pessoas não querem. Porque isso é um processo. Isso é um processo... Isso precisa de empenho, precisa de dedicação. Mas parece que é mais fácil deixar o cabelo crescer do que de ser fofoqueiro. Costumes. Deixa eu repetir. Parece que é mais fácil deixar o cabelo crescer do que deixar de ser fofoqueiro. Parece que é mais fácil tirar os brincos. Que é mais fácil tirar o brinco. É mais fácil não usar um batom do que testificar de Cristo, do que ser fiel à vocação. Não, usos e costumes são mais fáceis. Isso é mais fácil do que transformar o entendimento. É mais fácil botar uma burca do que ensinar princípios. Porque ensinar princípios você tem que repetir, você tem que falar, você tem que bater, você tem que estudar, você tem que pedir direção a Deus, você tem que trabalhar em cima. E há um esforço, há um empenho. Mas parece que botar uma burca nas pessoas, você sabe o que é uma burca? É aquela roupa que as mulheres islâmicas usam. Então é mais fácil jogar uma burca em cima de você. É mais fácil circuncidar do que transformar o entendimento, porque isso precisa de um exercício, isso precisa de uma disciplina, isso precisa de um empenho, principalmente da liderança. Os irmãos de Antioquia, foram eles que foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles estavam traduzindo Deus para as pessoas, eles estavam traduzindo o Senhor Jesus para as pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com esses ensinos de demônios. Porque o que é ensino de... Gente, ensino de demônio não é às vezes um erro, não necessariamente um erro, é um equívoco. Às vezes é uma verdade colocada no lugar errado. A circuncisão era uma marca para os judeus antes de Cristo. Era uma marca para a descendência antes de Cristo. Chegou o tempo que parou ali, parou em Jesus. Agora Jesus ele vem agora direcionando as nossas vidas. Está entendendo? Então os irmãos de Antioquia, eles receberam esse evangelho saudável, esse evangelho verdadeiro pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do Barnabé, pela vida de outros irmãos. Mas agora vem um grupo de pessoas, sabe o que é terrível? É você ser fiel à sua esposa, é você ser fiel ao seu sacerdote, é você ser fiel a Jesus Cristo. E agora alguém diz para você o seguinte: não, se você não usar uma calça comprida para o homem, se você não usar besteira, se você não usar uma calça comprida, você tem que dar testemunho, irmão. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que busca, você é uma pessoa que anda pedindo direção de Deus. Não, mas se você, para mulher, se você não usar um vestido, se você não, isso é ensino de demônio. Isso é ensino de demônio. É para perturbar a sua fé. É para perturbar a sua fé. Então, em nome de Jesus Cristo, gente, em nome de Jesus Cristo, que nenhum desses perturbadores, com esses usos e costumes, eles venham perturbar a nossa fé. Que nós venhamos continuar com essa identidade, com essa natureza de quem nós somos. De quem nós somos. Em nome de Jesus. Não dê ouvido a pessoas... Os irmãos desceram de Jerusalém. Esse grupo de pessoas desceram de Jerusalém para perturbar o pessoal que estava lá em Antioquia. Preste atenção no filho que saíram. Eles saíram de um lugar que era para trazer revelação de Deus. Que lá onde houve o avivamento. Tem gente que está em lugar que diz que é lugar de avivamento para perturbar a sua fé. Tem gente que sai de lugar porque foi em alguma conferência, em algum lugar, porque escutaram não sei quem que derrubava tantos, porque escutaram não sei quem que fazia nascer um dente de ouro, essas besteiras que tem por aí. Aí essas pessoas foram em um lugar santo, então essas pessoas vêm com coisas esquisitas para perturbar a sua fé. Aí, meu irmão, precisa que alguém se manifeste. Então Paulo e Barnabé, eles não se calaram diante desses falsos ensinamentos. Paulo e Barnabé, eles não se calaram diante dessa situação. A Bíblia diz no versículo 2, eu quero repetir para você: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Então Paulo e Barnabé partiram para cima, irmãos. O que é que vocês estão ensinando o povo? Negócio de circuncidar aqui, rapaz. Que conversa é essa? Partiram para cima. Isso foi tão sério ao ponto deles pedirem reforço. Eles pediram reforço. Paulo e Barnabé pediram reforço para resolver esse problema que estava perturbando os irmãos que tinham
que estava trazendo revelação para aquele lugar. Pela primeira vez, foram os irmãos chamado de cristãos em Antioquia. Então, alguém que está levando o evangelho, alguém que está traduzindo o amor de Cristo, alguém que está levando a verdade de Jesus para as pessoas, irmãos, vocês podem se preparar mesmo, porque sempre vai chegar alguém querendo confundir você. Sim, sempre vai chegar alguém querendo confundir você. E tem que ter alguém para denunciar isso. Tenha coragem para denunciar. Tenha coragem para fazer essa denúncia. Se posicione mesmo. Se tem alguém que você está discipulando, que você está orientando, e tem outras pessoas que estão trazendo ensino de demônio, costume, usos e costumes para atrapalhar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, parte para cima. Usa a Bíblia, usa a palavra de Deus. Não vamos permitir que tais pessoas perturbem a nossa fé e confundam os nossos irmãos. Não vamos permitir, como homens de Deus, como mulheres de Deus, chamadas para traduzir, para manifestar as virtudes de Deus para as pessoas. Não vamos deixar, irmão, vamos para cima. Eu convido você, vamos para cima dessa turma que prega usos e costumes. Paulo e Barnabé foram para cima e ainda pediram reforço, porque eles estavam perturbando a fé dos irmãos. Não pode falar dessas coisas não. Por quê? Por quê? Por que não pode falar? Por que não pode falar? Se a igreja não falar, se a igreja não manifestar a verdade, se nós não levar o evangelho verdadeiro, se nós não levar a verdade, quem é que vai levar, irmão? Eu vejo mais gente preocupado com o presidente da república, eu vejo mais gente preocupado com o PT, com o Diabo 4, do que com os ensinos que estão entrando dentro da família dele, que estão perturbando os filhos dele, que estão perturbando os membros dele. Pelo amor de Deus, abre os olhos para esse fermento desgraçado de ensino de demônios que está entrando na sua família, está entrando na tua igreja, e tu está preocupado com o pessoal de Brasília. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida do teu casamento, cuida dos teus filhos, cuida daqueles que o Senhor entregou em tuas mãos, e vamos pregar o evangelho, vamos viver o evangelho, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Então você é essa pessoa, que você precisa ter a atitude de Paulo e Barnabé, de ir para cima, bater de frente mesmo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos chamou para esse tempo, irmãos. O Senhor nos chamou para esse tempo. Pelo amor de Deus, não vamos decepcionar nosso Pai. Não vamos decepcionar nosso Pai. O tempo está passando, você está ficando velho, você está ficando velho, e eu também. Então não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Vamos aproveitar o tempo. Não vamos perder o tempo com política, não vamos perder o tempo com... Pelo amor de Deus, esquece isso. Vamos aproveitar esse tempo para ensinar as pessoas, para instruir as pessoas, para orientar as pessoas, para consolidar nosso casamento, para saber criar os nossos filhos. Não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos. Na quarentena agora tinha gente pagando para cuidar dos filhos. Você está em casa, filho, você está em casa. Você está em casa. Em nome de Jesus, irmãos. Você vê o nível de infantilidade que é essa nação. Então, em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando para esse tempo de maturidade, para esse tempo de transformação de entendimento, para esse tempo de renovação de mente, para pensarmos biblicamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor direcione as nossas vidas. Que o Senhor, que o Espírito Santo, que está em nós, que Ele flua através de nós. E que nós venhamos levar vida mesmo, ensino, instrução, virtude para outras pessoas. A gente tem que parar de ser esses crentes que quer receber. A gente tem que começar a ser esse crente que já tem para dar, para doar, para transmitir, para traduzir. Em nome de Jesus. Vamos ser esse povo para esse tempo. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus.